Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês tremendamente, tremendamente. Amém. Deus é tudo, Deus é tudo. Deixa Deus no controle da vida que não é de vocês. Hã? Dependa de Deus para tudo. Para tudo. E faça a sua parte. Amém. Olha, Deus, Ele quer ser divulgado e conhecido. E é através de nós. Amém? Quando vocês puderem, compartilhe, dê um like. Amém? Ajude eu. Ajude. Por quê? Eu não quero nada. Eu já sou rica. Eu só quero que ele cresça e eu diminua. Ele me escolheu, não me escolheu. Isaías 43 e 43 e 42. Ele me escolheu para divulgar o nome dele, como ele quer divulgar na tua boca, como ele está divulgando na minha. Entendeu? Aí quando ele me batizou com a graça, tudo veio à tona, vendo as coisas erradas. Aí eu vejo tudo errado, por quê? Porque ele habita em mim diferente. Entendeu? Porque ele me escolheu. Jamais eu vou abandonar o meu Deus, que é o Deus de vocês. É um só. Mas muita gente divide Deus. Entendeu? Como divide a fé. Não. É um Deus só, é um Pai só, é um Espírito só para todo mundo. É uma fé igual. Todo mundo tem uma fé igual. Entendeu? Só que tem que ser ativada. Quando Deus bota a situação na tua vida, que é para tu passar. Tá entendendo? Não tem esse negócio de dizer, eu tenho a minha fé. Eu tenho o meu Deus. Não. Você está separando. Você está botando um monte de Deus e um monte de fé. Não. A fé do Abraão é uma só. Deus é um só para todo mundo. Efésios 4. Entendeu? Agora veja. Há um montão de coisas erradas que tem. Jogo, raspadinha, que é uma empresa. Mega Sena, jogo de bicho, tudo errado. Entendeu? É tudo do diabo. O diabo dá com uma mão e tira com duas. Tudo errado. Entende? Não sei o que, São Paulo. Tudo errado. É tudo palhaçada. Entendeu? Religião é uma ilusão. Religião é uma ilusão. Entende? Olha uma coisa errada também. Jesus vai voltar. Está errado. Jesus já veio. Ele habita dentro de nós. Ele é nós. E nós temos uma cruz dele. Jesus já está na destra do Pai. Já está tudo resolvido. Como eu vou ler aqui, Isaías 53. Já está tudo resolvido. Não tem mais nada. Jesus não vai voltar nunca. Filipenses 2, certo? 1 Tessalonicenses 5, Romano. Tem um monte de capítulo e versículo. Entendeu? Que Jesus é Deus agora. Entendeu? Ressuscitado. Nós fomos ressuscitados junto com Jesus. Só que a gente não tinha nascido. É aquele povo antigo. A gente veio nascer muitos séculos depois. Nós estamos na Nova Jerusalém. Nós estamos depois da cruz. Nós estamos depois do ano 70. As coisas velhas já passou. Tudo se fez novo. Entendeu? Então Jesus não vai voltar. Ele já habita dentro de nós. Não tem como Jesus sair de dentro de nós e sair das mulheres que estão grávidas. Amém? De uma vez por todas. Procura entender isso. Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa também. Outro engano. E essa é forte. Aparecida do Norte. Quem é ela? Ela não é nada. Ela é só um barro. É? Nada. Tem de plástico e tem de gesso. Aparecida do Norte. Não tem. Ela não existe. Eu fui devota dela também. Eu estava no engano. Agora Deus me acordou. Gente, já viu o mundo de Aparecida do Norte como é? É muita corrupção, é muito dinheiro. O pessoal não vê Deus, não. Até a igreja, que não é igreja, é maldição. As igrejas é maldição. Gálatas 3, versículo 10 até o 14. Dá uma olhada. Entendeu? Não tem. Aparecida do Norte. Meu Deus do céu. É campanha. Como é que se diz? Promessa. Tem que pagar a promessa. É gente andando de joelho.
na subida da Aparecida do Norte. Na hora da comida é uma palhaçada. Tem que ter fila, tem que ter isso, aquilo, outro. Gente, não tem nada disso. A Aparecida do Norte não existe. Ela não se mexe. Ela não tem espírito. Ela não tem nada. Vocês tiram a glória de Deus para dar glória à Aparecida do Norte. Ah, dá licença, né? Deus é tudo, gente. Foi Deus que criou nós. Foi Deus que criou até essa ilusão de vocês, da Aparecida do Norte. Foi Deus, que Ele sabe os filhos que tem. Bota na cabeça de vocês que a Aparecida do Norte não existe. Ela não existe. Meu Deus do céu. Tem uma abençoada que disse, eu gosto da minha santinha. Que santa? Ela não é santa coisa nenhuma. Acharam ela dentro da água, uma bonequinha de plástico. E agora virou esse mundão todo, porque ali é o mundo de corrupção. Deus não está ali, Deus está dentro do coração de todo mundo. Entendeu agora? Para que vela? Deus não precisa de vela. Para que fita? Deus não precisa de fita. E gente que fez tatuagem da Aparecida do Norte. Que isso, gente? E agora? Quando você souber de verdade, não se esquente não, que Deus só quer o Espírito, Deus não quer isso aqui não. E quem fez crucifixo? Meu Deus do céu. Entendeu? Quem fez Jesus? Que Jesus não existe. Jesus está dentro de nós. Nós somos Jesus. Nós estamos com a cruz de Jesus. Viu aí? Então, quanto engano. Depois que Deus me deu a graça, eu aprendi tudo isso. Agora outro, dízimo. Para que dízimo? Deus disse, dá de graça o que de graça tu recebeu. Para que dízimo? Jesus morreu na cruz, não pediu dinheiro. Deus dá tudo e não pede dinheiro. Não tem dízimo. Malaquias 3:10, trazer o dízimo para a casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é alimento. A casa do tesouro somos nós. Dá de graça o que de graça tu recebeu. Nós somos a casa de oração de Deus. Aonde é que Deus está dizendo que é para dar dinheiro para pastor? Não tem pastor, não tem papa, não tem padre, não tem nada. Pastor não é cargo, não é título, não é profissão. Pastor é dom de Deus. Outra mentira também. A igreja é maldição. As igrejas é maldição. Entendeu? Já disse. Gálatas 3, versículo do 10 ao 14. Entendeu? Agora veja. Santa Rita de Cássia. Que Rita de Cássia, gente? Ela não é santa coisa nenhuma. Eu não conheço nem ela. Eu ia para a igreja lá, da católica, porque não tem católico. Não tem evangélico. Não existe. E Deus também não é imagem e escultura, não. Deus está dentro de nós. Esse mês que vem, do dia 1 em diante, o feriado. É dia de Páscoa. Rosana Rei, Rosana Rá, Rosana Rei, Rosana Rei, Rosana Rá. Eu vou procurar falar alguma coisa. Pode ter certeza. Já está até escrito aqui. Eu vou falar alguma coisa. Vou falar com o padre na hora daquele negócio lá. Estou pedindo a Deus ajuda. Entendeu? Muita gente tem que abrir a mente. E eu vou falar com o padre, vou perguntar para ele algumas coisas que está escrito no papel já aqui. As igrejas é maldição, gente. Não existe igreja, não. A igreja somos nós. E lei? Nós somos lei? Não, nós somos graça. Nós somos graça. Não é igreja, nós não somos igreja. Nós somos graça, nós não somos lei. Nós somos a graça. E nós somos a igreja. Entendeu? Não tem lei. Jesus era lei. Jesus era judeu. Nós somos gentil. Jesus era lei. Nós somos graça. Acabou, acabou. As igrejas é maldição, sim. Entendeu? Jesus não vai voltar. Aparecida do Norte. Aquilo ali nunca foi nada. Aquilo ali é corrupção. Deus não está ali. Deus está no coração de todo mundo. Mas querem viver no erro. Amém? Vamos lá. Agora, leia a palavra que ele deu. Amém? Deu Isaías 53. Que é a vida de Jesus. Vamos lá. 53. Vamos lá. Tomou nossas enfermidades. Veja. Tomou nossas enfermidades e nossas dores. Então, gente, quando você tiver doença,
Estou curada em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu estou curado porque o seu filho levou todas as doenças, todas as enfermidades, meu Pai. É só você falar assim, mas de coração. Não é fé mística, não. De boca para fora, não. Aí não opera, tá certo? Veja só. Herdamos de Adão uma natureza pecaminosa e comprar, cadê? Eita, e corrupta, um corpo sujeito a molestia e a morte. É porque tá miudinha a letra, tá? Mas, por meio do sacrifício do Senhor Jesus, alcançamos o perdão, a natureza divina, o Espírito Santo, a vida abundante e, sobretudo, a salvação, que a gente já tem, está tudo lá em cima, para nos conceder tantos privilégios, ele tomou sobre si a maldição completa do pecado, carregando em seus ombros um pesado fardo, as enfermidades e as dores. Tá vendo? Ele levou todas as enfermidades e todas as dores. É só vocês orar com sabedoria para Deus. Seja o corpo, seja da alma. Encontram no Messias a completa cura. Tá vendo? A profundidade de suas dores e a intensidade de sua humilhação são vistas ao ser reputado como ferido de Deus e oprimido. Isso significa que o Senhor Jesus foi punido, isto é, castigado em o nosso lugar. Viu? Ele suportou a opressão provocada por todos os pecados da humanidade de uma só vez, sendo que nenhuma dessas transgressões era de sua autoria. Por quê? Porque Jesus ele levou todo o pecado, mas não da gente. O pecado de Israel. Entendeu? Aí a gente, quando nascemos, já nascemos sem pecado. Entende? Mateus 15, 24. Certo? E Mateus 5, 17. Até a lei ele tirou. Ele tirou o pecado e tirou a lei. Para quando a gente viesse, não ter pecado nem ter lei. Nós não temos. Tem o erro da carne. Quem planta, colhe. Se você fuma muito, se você bebe muito, tudo tem consequência. Amém? Vamos lá. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Vamos na explicação do papai. Na medicina, curamos ferimentos com água, unguento e bandagem. Todas essas coisas promovem e aceleram a recuperação. Parece incompreensível para nós que Deus nos cure ao infligir ferimentos. Mas isso é exatamente o que ele fez. As nossas feridas espirituais não se curariam por si sós. E por isso Deus transferiu a ferida do nosso pecado, que é o erro da carne, para si mesmo, na pessoa de Jesus, para completar a cura do pecado que nós
mesmo nunca poderíamos conseguir. Viu só? Jesus fez tudo isso, que foi através de Jesus que agora a gente tem acesso ao Pai. Certo? Efésios 2:18. Ele veio como carne e voltou como espírito. Jesus era do mesmo jeito que nós. Hebreu 2:14. Ele era carne, assim que nem nós, que era um véu. Entendeu? Mas ele voltou como espírito. Ele foi e voltou como espírito. Que está dizendo no João 14. Eu vou. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Entendeu? Entendeu? Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não dizia. É nós. Aí ele fez e voltou e fez tudo que tinha que fazer. A gente não tinha nascido. Quando a gente nasceu, já nasceu pronta para servir ao Senhor. Entendeu? Veja, do pecado que nós mesmos nunca poderíamos conseguir. Agora vamos à oração. Oração. Senhor, obrigado por teres enviado Jesus para tomar o meu lugar na cruz. Obrigado por teres sofrido a punição e os ferimentos que eu mereço, para que eu pudesse ser restaurado. Obrigado por curar o meu espírito ao quebrado e reparar a minha relação contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é lindo demais. Será que vai dar para eu ler? É muito pouquinho. Entendeu? Isaías 43 é muito pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É até o 12. Muito pouco. Ah, vai dar. Eu vou fazer um vídeo só. Tá bem? Vamos lá. Isaías 53. Vai dar. Glória a Deus. Isaías. Ô, gente, dá um like, dá um joinha e compartilhe, tá bom? Me ajude. Sem ele nós não somos nada. Tá certo? Me ajude. Amém? Vamos lá? Vou dar início a Isaías 53, tá bom? Para vocês terem mais um. Tá certo? Não esquece, gente. Não existe dízimo. Aparecida do Norte é mentira. Santa Rita de Cássia é mentira. É tudo imagem de escultura. Jesus não vai voltar. Certo? E a igreja é maldição. Tá certo? Gálatas 3, versículo 10 ao 14. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi súbito como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza. Veja só, não tinha beleza. Meu Deus, que coisa linda. Porque foi súbito como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejassem. Tá vendo? Porque ele andava simples. Simples. Vaidade. Não agrada a Deus. O negócio de vaidade. Para quê? Tem gente que, meu Deus do céu. Era. Por quê? As igrejas, que não é igreja, é o Sapão e Arapuca, não entra um mendigo. Não entra um mendigo. É tudo chique, o povo. Nenhum mendigo entra, mesmo que esteja limpinho, mas não entra. Porque não tem o quê? Eu vivi lá no R. Soares, ficavam todo mundo no banco. Quando começava o culto, mandava sair. Eu ia tomar as dores dele, mas eu ainda não sabia da graça. Ele mandava eu sair. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele
caso algum. Tá vendo? Por quê? Porque ele era simples. Entendeu? Ele não tinha vaidade. Assista a Paixão de Cristo e Paulo de Tarso. Quem quiser mesmo assistir, assista isso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Tá vendo? Deus é isso. Deus fez tudo isso com Jesus, mas ele não deixou de morrer não, por nós não. Só que a gente não tinha pecado, ele tirou o pecado de Israel, tirou a lei de Israel, para quando a gente viesse, não ter nada disso. Então ele teve que morrer. Jesus e Paulo, ele foi escolhido para passar gentil. Nós somos gentil. Nós somos uma nova criatura. Entendeu? Ele tirou todas as doenças, todas as iniquidades. Então, quando você ficar doente, minha amada, com alguma coisa, eu estou curada em nome do Senhor Jesus. 3 vezes, de manhã e de noite. Não tenha medo de nada. Se você tiver medo, o diabo toma conta, que é Deus que bota. Não, lute. Lute. Se eu tiver de fazer exame, eu vou. Mas eu não tenho nada. Vou tomar um chazinho com anti-inflamatório. E eu vou no médico, mas eu não tenho nada. E acabou ali até o fim. A fé, confiar e crer. Porque quando Deus bota a situação na tua vida, que é para tu passar. Nós já temos o penhor do Espírito Santo. Nós já somos salvos, gente. Nós já somos libertos. Não temos condenação. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tá entendendo? Entendeu, né? E ele teve que morrer por nós. Quem é aqui que morre por nós? Ninguém, nem família. Nem família. Pior as igrejas, a igreja é maldição. Eles não querem nem saber a situação do povo. Aí fica na porta, apertando a mão, a pessoa entra. Tem que pegar dinheiro. Tudo chique. Não tem um mendigo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele apanhou calado. Não disse um ai. Assiste Paixão de Cristo para você ver. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. Olha que coisa linda. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua morte, na sua boca. Porque ele teve que passar tudo isso. Entendeu? Para todo mundo saber que ele é filho de Deus. E aí ele fez a reunião, Pedro, Paulo e o povo discípulo, para dizer que ia morrer no 3º dia. Ia ressuscitar. Ia morrer e ia ressuscitar no 3º dia. Foi quando ele fez a Páscoa. Em memória de mim. Já morreu, já ressuscitou e ainda continua com essa palhaçada. Está matando Deus e Jesus. Todo mês. Entendeu? Já aconteceu. E ele ainda disse, aqui está o cálice da nova e eterna aliança. Falou no Novo Testamento. Novo pacto, nova aliança, Novo Testamento, novo mandamento. Não tem mais Santa Ceia. Era Páscoa. Meu Deus do céu. A nova aliança.
Ele falou, assiste Paixão de Cristo nessa parte, para vocês verem. Aqui está o cálice da nova e eterna aliança. Ele mentiu? Não. E João 17 também lê, com ele entregando o trono para o Pai. Como que Jesus vai voltar? Oh! E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enferma. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja que coisa linda. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Tá vendo? É só pedir, Pai. Olha, nós fomos justificados e edificados com a fé do Abraão. Romano 4. Veja o último. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Tá vendo? Viu só? Desculpa que eu li um pouco rápido, por causa do tempo, para não ficar um vídeo muito grande. Eu não quero passar de meia hora. Aí pronto, mas eu tive que ler. Olha, Deus abençoe vocês. Graça e paz. Não esquece, gente. Quando vocês for escutar um vídeo ou ler a Bíblia, ora antes. Um vídeo desse, meu amor, por favor, por favor, por favor. Um vídeo desse que você escutar é um culto maravilhoso. Que é Deus falando através da minha boca. Não é preciso passar 3 horas nesses alçapão, nesses arapuca, nesses comércios, para escutar uma palavra que não é bem dada, porque eles estudam para torcer. E eu estou aqui distorcendo o que está torto. Entendeu? Eles fazem reunião para de noite dar. Mas é bem pouco, sabe por quê? Bem pouco. Porque tem gente que passa a semana todinha com o diabo no couro. E já tem um encontro marcado com Deus no domingo. Passa a semana todinha com um encontro marcado. Aí domingo bota a Bíblia debaixo do sovaco como desodorante e vai buscar Deus. Tá errado. Aí os pastores, cangulosos, mentirosos, que não existe pastor na Bíblia. Eles mentem. E aí vocês acreditam. Ele não é pastor coisa nenhuma, gente. Não tem pastor na Bíblia. Eles não são ungidos com óleo de peroba. Eles não são anjo das trevas, gente. Meu Deus do céu. Pastor é cão guloso, mentiroso, preguiçoso. Bando de lobo devorador. Bando de abutres. Meu Deus do céu, mercenário. Anticristo. Olha, eles são Lúcifer, que está puxando os anjos de Deus, que somos nós. Eles puxou até Deus me chamar para graça. Aí depois Deus mandou eu sair. Não tem que estar dando dinheiro para eles, não. Deixa de ser bobo ou boba. Deus tem um espírito tão inteligente para você, meu amor. Meu Deus do céu, está na hora de acordar, gente. Por favor. Amém. Nós já temos o penhor, o Espírito de Deus. Nós já temos o DNA de Deus. Deus já fez tudo. Você já tem a unção. Você já tem a fé. Você já foi justificado e edificado com a fé do Abraão. Deus já deu tudo para nós. O que é que vocês querem mais? Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Amo vocês.